Olá, vamos a mais uma videoaula e vamos fazer a correção proposta de uma lista de exercícios a respeito de números complexos. Neste primeiro vídeo será apenas a respeito da adição e da subtração. O link de acesso ao exercício para aqueles que desejarem acompanhar estará na descrição deste vídeo. Essa primeira lista é composta de 4 exercícios, sendo que o primeiro nós temos aí 7 itens e os outros vamos abordar assuntos que já vimos nas videoaulas anteriores. Então nós temos ali 2 números complexos, o primeiro chamado de 2 mais 3i e o segundo 6 mais 4i. Então nós estamos realizando aqui uma soma. Então, recordando que as noções a respeito de números complexos, nós só podemos relacionar a parte real com a parte real e a imaginária com a imaginária. Então nós temos aqui a parte real do primeiro número e a parte real do segundo. Temos a parte imaginária do primeiro com a parte imaginária do segundo. Tirando os parênteses, nós vamos ter 2 mais 3i com mais 16 mais 4i. Apenas colocar uma forma didática, eu vou colocar a parte real dos 2 números juntos e a parte imaginária dos 2 números juntos. Então podemos ver aqui que vamos apenas adicionar a operação realizada desses 2 números reais, nós vamos ter 18 e vamos agora fazer a operação entre as duas partes imaginárias. 3i mais 4i vai me dar 7i. Temos também uma subtração, melhor dizendo, na frente desse meu segundo número complexo. Então vamos ter que ter o cuidado que vamos fazer aqui a distributiva para alterar o sinal destes elementos. Então vou extrair do parênteses o primeiro número complexo e agora ao extrair o segundo eu vou tomar cuidado porque eu tenho um número negativo ou uma subtração antes do parente. Menos vezes mais menos e menos vezes mais 3i menos 3i. Como eu fiz anteriormente, eu vou agrupar parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então nós vamos ter 6 menos 2, vamos ter 4, e 5i menos 3i, nós vamos ter aí 2i positivo. 12 mais 16i menos, abre parênteses, 2 mais 4i. Temos uma subtração e ao retirar o parênteses da segunda expressão, vamos ter que fazer a distributiva. Menos vezes 2, menos 2, menos vezes mais 4i, menos 4i. Vou agrupar aqui as partes reais e as partes imaginárias. Então, 12 menos 2, 10, 16i menos 4i, isso vai me dar 12i. 6 mais 5i mais 2 menos i. Vou retirar o parênteses, lembrando vocês que quando temos uma adição, não se altera os sinais dentro do parênteses. Mesmo que eu faça a distributiva, vai se conservar. Mais e mais 2 dá mais 2 e mais e menos i. Vou agrupar aqui com base as partes reais com as partes reais e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, 6 mais 2i mais 5i menos i vai me dar mais 4i. Agora temos uma série de números complexos, realizando as operações de tanto de adição como de subtração, nós vamos realizar normalmente. Vamos extrair os parênteses, tomando cuidado de quando, neste caso, eu tenho um sinal negativo, eu vou ter que fazer o jogo de sinais. Como no primeiro é uma parte positiva, vai se conservar menos vezes 5, que é a parte real, menos 5, e menos vezes menos 3i, que é a parte imaginária e o número complexo, vai ficar mais 3i. Vou agrupar agora as partes reais destes números e vou agrupar agora as partes e o número complexo destes 3 números. 6 mais 4, 10, com menos 5, 5. Menos i
mais 20i com mais 3i, vamos ter 23 e mais 22i. Esse também é tranquilo, apesar de aparecer aqui uma fração, vamos ter que ter cuidado, porque vamos realizar aqui o MMC, mas... Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é eliminar o parênteses, como temos feito no exercício anterior. Por ter um valor de subtração, vamos fazer aqui o jogo de sinais. Menos vezes meio e menos vezes menos i mais i. Vou colocar aqui as partes reais agrupadas e a parte imaginária também agrupada. Como nós temos uma fração e os denominadores são diferentes, nós vamos realizar aqui o MMC. Então, vamos fazer o MMC entre os denominadores, só para recordar. Vamos decompor nos fatores primos. Então, descobrimos que o MMC entre 3 e 2 vai ser o 6. A transformação dessas duas frações numa só. Então, 6 dividido por 3 vai me dar 2. E eu multiplico pelo meu numerador, que vai dar 4. 6 dividido por 2 vai me dar 3, que eu multiplico pelo denominador 1, vai dar 3. Mais i com mais i, 2i. Então, 4 mais 3 vai me dar 7 sextos mais 2i. O segundo exercício, vamos aplicar um pouco o conhecimento das aulas anteriores a respeito de igualdade de números complexos, sendo que o lado esquerdo desta expressão é um exercício apenas de soma e subtração de um número complexo. Vou reescrever a expressão que foi dada no título e vou trabalhar apenas aqui no início do lado esquerdo e vou repetir o lado direito. Faço o jogo de sinais, menos e menos 1, mais 1, menos i, mais 3i, menos 3i. Vou repetir A mais BI. Vou colocar aqui as partes reais juntas, né, e as partes imaginárias e o número complexo também junto. 4 mais 1, eu vou ter 5, e 5i menos 3i, eu vou ter mais 2i. Então, realizei a primeira parte, que é o lado esquerdo, resolvendo a operação do número complexo. Como eu tenho aqui uma igualdade, eu vou comparar a minha parte real do lado esquerdo com o lado direito e a minha parte imaginária com a minha parte imaginária. Então, eu posso afirmar que esta expressão, o A vale 5 e o B vale 2. Encontre A e B pertencentes ao conjunto dos números reais, de modo que eu vou ter A mais 8AI mais menos 4 mais BI. Seja um número imaginário puro. Se isso tudo aqui tem que ser um número imaginário puro, o que é um número imaginário puro? Vamos escrever na forma algébrica, A mais BI. Então, quando é que eu tenho aqui um número imaginário puro? Ou seja, a parte real é 0 e a parte imaginária é alguma coisa diferente de 0. Então, primeiro eu vou associar estes membros à esquerda. Então, eu vou ter A mais 8AI, aqui mais menos 4, mais BI, que vai ser igual a mais BI. Vou juntar as partes reais, que nesse caso é A e menos 4, e as partes imaginárias com o número complexo, que no caso é 8AI e BI. Continua igualando deste lado aqui. Eu vou ter agora só um rearranjo, como o I é um elemento comum desses dois membros, eu vou colocar ele em evidência. Então ele pede para encontrar o valor de A e B pertencente aos conjuntos. Então, para que ele seja um número imaginário puro, minha parte real, que vamos colocar aqui melhor dizendo, a parte real ela não pode existir, e a parte imaginária tem que ser alguma coisa diferente de 0. Eu tenho que aqui a parte real é A menos 4, coincidentemente vai ser igual a essa parte real do lado direito. E a parte imaginária do lado esquerdo igual a essa parte imaginária do lado direito. A menos 4, B vai ser igual a 8A mais B. Apesar de estamos utilizando as mesmas letras, esse A aqui não significa ser este A. Então, como a parte real não pode existir, então o A menos 4 ele tem que ser alguma coisa igual a 0. Então, se o A menos 4 tem que ser igual a 0, eu tenho que o valor de A é 4.
Porque no momento que eu substituo A nesta expressão, ele vai zerar. 8A mais B tem que ser alguma coisa diferente de zero. Se, obviamente, eu encontrei aqui o A igual a 4, nesta expressão, eu vou substituir e vamos encontrar, então, neste momento, uma expressão, um valor para D, que seja diferente de zero. Então, para que esse valor seja um imaginário puro, o B tem que existir, então ele nunca vai poder valer menos 32, e o A não pode existir, então ele tem que valer 4. Dados Z1, Z2 e Z3, ele quer que nós calculemos essa expressão toda aqui. Então, 2 vezes Z1, que é 4 mais I, menos 4 vezes Z2, menos 1 mais 2I, e mais meio de Z3, que é 5 menos 3I. Também vamos ver aqui um pouco da noção de multiplicação, mas não de multiplicação de número complexo por número complexo, mas a multiplicação de um número real por um número complexo. Então, toda vez que eu tenho a multiplicação de um número real por um número complexo, eu tenho que fazer a distributiva. Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes I, 2I. Menos 4 vezes menos 1, eu vou ter mais 4. Menos 4 vezes 2i, eu vou ter menos 8i. Meio vezes 5, eu vou ter aqui 5 meios. E meio vezes menos 3i, eu vou ter 3 meios de i. Como eu tenho feito anteriormente, eu vou colocar aqui agrupado as partes reais. E as partes e o número imaginário também juntos, para que fique melhor a resolução. Então, eu tenho 8 mais 4 mais 5 meio. Então, 8 mais 4 vai me dar 12 mais 5 meio. E menos 2i com menos i, isso aqui vai me dar menos 10i, menos 3 meios de i. Eu deixei a fração por fim, porque eu vou ter que resolver a parte real e depois vou resolver aqui a parte imaginária. Então, a parte real eu só tenho uma fração e na parte imaginária também eu só tenho uma. No caso, é o denominador 2, então eu vou calcular aqui o MMC entre 1 e 2, que vai dar o próprio 2. Então, 2 dividido por 1 dá 2, que multiplica 12, 24. Mais 2 dividido por 2 vai dar 1, que multiplica 5, 5. Agora vamos resolver aqui a parte imaginária. Eu vou colocar o sinal de mais e vou abrir um parênteses aqui. Então, 2 dividido por 1 dá 2, que multiplica menos 10, dá menos 20. 2 dividido por 2 dá 1, que multiplica menos 3, dá menos 3. Ambos possuem um elemento em comum, i. Retornando aqui na parte real, 24 mais 5 dá 29 sobre 2, mais, abre parênteses, menos 20 menos 3 vai me dar menos 23 sobre 2i. Agora eu vou remover esse mais que eu havia adicionado lá em cima para eu poder compreender que o resultado de ambas as partes imaginárias seria um número negativo. Então, aqui está a solução. Chegamos ao termo dessa pequena lista de operação de números complexos, a adição e a subtração. Foi tirado como referência esse livro de Giovanni, Matemática Fundamental. Releiam, refaçam, bons estudos.